Então fala pessoal, tudo certo? Me chamo Lucas Valina, sou profissional de investimentos Ambima e no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco qual é o risco real por trás de investir numa estatal, uma empresa estatal. Esse é um vídeo que as pessoas me pediram para trazer aqui no canal. As pessoas têm dúvida, Lucas, vale a pena investir numa empresa estatal, uma empresa controlada do governo, né? Quando a gente fala de empresa estatal, são empresas que são controladas pelo governo, né? O governo tem uma quantidade de ações da empresa. Então vou explicar aqui nesse vídeo por que você deve ter ou não ter essas empresas na carteira, se você deve evitar, se você não deve comprar. Então aqui eu vou mostrar um estudo, mostrar aqui alguns pontos do que você deve pensar antes de comprar uma empresa que tem a controladoria do governo. Mas claro, se você quiser ainda assim comprar uma empresa do governo, depois de tudo que eu vou falar aqui, a decisão ainda é sua. Toda a sua carteira de investimento, a decisão é de quem está comprando. Então vai de você decidir. Eu só vou te entregar alguns pontos aqui do porquê que eu acho que às vezes não é tão interessante você investir numa estatal. Então antes de mais nada, deixa o seu like, se inscreve no canal, deixa aqui algum comentário, alguma sugestão de vídeo que eu posso fazer aqui pro canal. Roda a vinheta. Então, primeiramente, o que são estatais? Estatais nada mais é que uma empresa, né? Uma empresa, digamos, como a Vale, que tem uma controladoria do governo, né? Então tem uma parte que o governo controla a empresa. Então a empresa estatal significa que a maior parte das ações da empresa está em ordem do governo, né? Está na mão do governo. Então o governo ele tem pelo menos 50% das ações ordinárias da empresa. Então quando o governo tem mais de 50% das ações da empresa, significa que o governo ele controla a empresa. Exemplo claro aqui a gente pode falar o Correios, né? O Correios é uma empresa que é estatal, a Sabesp, que é uma empresa de fornecimento de água, Estado de São Paulo, enfim, várias outras empresas que o governo, né, seja o governo, quando a gente fala de governo Brasília, né, ou então os estados, né, então o Estado de São Paulo, né, o governo do Rio de Janeiro, controla uma empresa e tem mais de 50% das ações da empresa. Então a gente fala que o governo ele é sócio majoritário, né, ele tem a maior quantidade de ações da empresa, então é uma empresa que ela é estatal, né, pertence ao Estado. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente investe numa empresa estatal, porque o governo ele tem o famoso poder da canetada que a gente chama, né, que é o governo ele pode mudar qualquer coisa a favor da empresa. Isso pode ser tanto uma coisa muito boa, né, aprovar uma lei que beneficia a empresa, quanto ele pode aprovar uma lei que, digamos, recolha todo o lucro da empresa e não seja tão interessante para você que é acionista investir assim. Então você tem que tomar um cuidado com esse controle que o governo tem, porque ele pode mudar não só a empresa, né, o estatuto da empresa, mas mudar as leis para beneficiar ou piorar as empresas. Então o primeiro problema que a gente já enfrenta ao comprar uma estatal é essa gestão do governo, né? A gente tem vários exemplos históricos de má gestão do governo em empresas, seja, digamos, uma empresa envolvida com escândalo de corrupção do governo, seja uma empresa que o governo, digamos, ele pega toda a parte do lucro, ele não faz o distribuimento correto à população, ou então, por exemplo, o governo ele faz alguma forma de ocultação de dinheiro. A gente vê o exemplo da Lava Jato na Petrobras. A Petrobras, ela é uma empresa que ela tem uma porcentagem muito grande do governo, né? Ela não é mais de 50% controlada pelo governo, mas ela tem uma porcentagem muito grande, ainda assim, de controle do governo. Isso foi um esquema de corrupção dentro da empresa Petrobras que ocorreu por fato do governo, né? O governo fez algumas pedaladas fiscais que ocorreram dentro da Lava Jato. Não só a Lava Jato da Petrobras é um grande exemplo, mas a gente tem outros grandes exemplos como a própria Correios, né? O Correios é uma empresa nacional, né, presente no território do Brasil inteiro, que tem vários problemas de gestão, problemas de logística relacionado à empresa, porque o governo ele não tem um controle total sobre isso. Greve dos funcionários, tudo ocorre numa empresa que é controlada pelo governo. Outra coisa que também que impacta muito uma empresa que é controlada pelo governo é o famoso concurso da empresa, né? Para você se tornar funcionário da empresa, você é concursado pela empresa, né? Você entra a partir de um concurso, ou seja, não tem uma seleção muito boa de funcionários, né? A gente vê exemplos claros, quando você, digamos, tem uma pré-seleção de funcionário a partir de entrevista e tudo mais, e simplesmente você aplica uma prova para um funcionário, é totalmente diferente, né? Essa parte de você entrevistar um funcionário e achar a qualidade do funcionário e simplesmente aplicar uma prova, igual, digamos, o Correio ou uma estatal faz na hora de contratar um funcionário. Então, normalmente o que a gente pode ver aí funcionários públicos, né, eles têm uma baixa qualidade de atendimento do que um funcionário do meio privado. Então são vários probleminhas, né, que a gente vê dentro de uma empresa estatal, né, que é controlada pelo governo, que a gente pode citar aqui nesse vídeo. Então, Lucas, como é que eu sei que uma empresa ela é estatal ou não é estatal? Então vou mostrar aqui para vocês um site chamado Fundamentei. Estou mostrando aqui a tela para vocês, né, do meu computador. Esse site Fundamentei é um site que você pode estar utilizando aí nas suas análises de investimento, né, análise de ações, fundo imobiliário, que ele é muito completo, né, ele tem quase 5.000 ativos
dentro desse site entre ações, fundo imobiliário, stocks, né, que são investimentos de ações do exterior, REITs, que é outro tipo de investimento. Quando você vai procurar uma empresa que é uma estatal, como é que você vai achar ela? Simples, você vem aqui no site Fundamentei e clica em ações aqui, os ativos. Clicando, vai aparecer aqui embaixo uma opção aqui chamada governo. E você vai clicar nesse botãozinho aqui e vai colocar um filtro se você quer empresas que só apareçam empresas sem participação do governo ou com qualquer participação do governo. Então cliquei em qualquer participação do governo e vai aparecer empresas que tem posições no governo, né? O governo ele tem posições dentro da empresa. Então, exemplo aqui, a Petrobras. Eu clicando na Petrobras, vai aparecer aqui que o sócio majoritário da Petrobras é a União Federal. Então, é uma empresa controlada pelo governo federal, né, em 50%, é o sócio majoritário da empresa. A empresa que ela tem um controle, uma estatal. Outra empresa, outro exemplo, a JBS, que é mercado de carnes, ela tem um controle de 21% do BNDES, né, que é uma empresa também estatal, do governo. A gente pode ver outra aqui, exemplo, a Vale. A Vale ainda é uma empresa que ela tem pouca participação do governo, mas ainda assim a participação bem influente, tem cerca de 12%. Ela tem uma porcentagem que está na Caixa, né, que é uma empresa do governo, e ela tem a porcentagem do BNDES também, que é uma empresa do governo. Então, dentro aqui das empresas estatais, né, que são controladas pelo governo, tem vários tipos de níveis diferentes. A gente tem desde a Petrobras, que é uma empresa que é controlada mais de 50% pelo governo. A gente tem a Vale, que é uma empresa que é 12% apenas pelo governo. A gente vai vendo aqui vários tipos de empresas controladas, né? A Sabesp também, como eu falei, é um grande exemplo, né? Que ela tem 50% controlada pela Secretaria da Fazenda, né? Você pode não só utilizar para saber quais empresas são estatais, mas também utilizar aqui para ver as empresas que não são estatais, né? Que não tem nenhuma participação do governo. Então, se eu clicar aqui nesse filtro, escolher as empresas sem participação, eu vou ver as empresas aqui que não tem participação nenhuma, né, como o Banco Itaú, Bradesco, Ambev, Santander, Carrefour, várias empresas que não são estatais. Então essa é uma forma que você pode estar utilizando para saber se uma empresa é estatal ou não é estatal. E aí é bem interessante você entender que existem várias estatais, né, níveis de estatais que são controladas mais pela metade, né, do governo. Então o governo tem um controle de 50% da empresa, né, então ele é o sócio majoritário da empresa. A gente tem estatais que são, digamos, entre 50 e 20, estatais que são menos de 20% controlada pelo governo. Eu, por exemplo, se eu vejo uma empresa que ela é mais de 50% controlada pelo Estado, eu evito comprar. Por exemplo, a Petrobras, a Sabesp é uma empresa que eu nunca colocaria na minha carteira, porque ela tem uma porcentagem muito grande de gestão do governo, e a gente viu que isso é ruim. No longo prazo pode acontecer esquemas de corrupção, esquemas de escândalos com a empresa, que não é tão interessante assim. Uma empresa que ela está 50-20, né, eu chamo ela de nível 2 estatal, que é uma estatal que ela já não tem tanta participação do governo. Às vezes o governo vendeu uma parte, né, no caso da Vale aconteceu isso, o governo vendeu uma parte, a JBS também, o governo vendeu uma parte da empresa para, digamos, ter lucro para pagar dívidas do governo. Então já não é uma participação tão relevante assim. O governo ele tem uma influência, mas não é uma influência tão grande. Então você pode ter essa empresa, mas muito cuidado também. Olhe não só essa parte, mas olhe também os indicadores, como vai olhar um pouco do lucro, da dívida, como é que tá as margens da empresa, como é que tá o caixa. Então não olhe somente se a empresa ela é estatal ou não é estatal para você colocar na sua carteira. Olhe também os indicadores fundamentalistas da empresa para você ter uma base muito boa antes de investir nela. Tem as empresas que ela tem a participação de menos de 10%, né, que eu falo que tá num processo ali de privatização, que tá num processo ali, digamos, de nível 3 de estatal. Então ela já não é mais tão estatal, mas ela tem ali um pezinho ainda do governo dando algum pitaco, alguma influência sobre a empresa. Não impacta tanto assim uma empresa que ela tem menos de 10% da sua participação, né, menos de 20%, menos de 10% da sua participação no governo, mas assim, você tem que tomar cuidado, você tem que ficar de olho e ficar bem atento, não somente para isso, mas também olhar para todos os indicadores da empresa fundamentalista, como lucro, dívida. Ainda assim, ela tem um risco, tá? Porque ela tem um pezinho do governo. O governo ele vai influenciar em algumas decisões com toda certeza. Então eu gosto de falar bastante desse gráfico aqui, né? Gráfico de pizza, que é sobre um estudo de interferência da IBGC, que ela diz o quanto o governo, né? Quanto o governo impacta em empresas de setores diferentes. O governo ele tem muita influência em empresas de energia elétrica. O governo influencia muito nas decisões das empresas de energia elétrica que ele tem controle. Uma grande influência o governo exerce também no setor financeiro, né? No setor de finanças, no setor bancário. Então, por exemplo, o Banco do Brasil, que o governo tem uma participação muito relevante nesse banco, ele influencia muito na gestão do Banco do Brasil. Aí a gente vem água e saneamento, como eu falei no caso da Sabesp, a gente tem petróleo, gás e combustível, que é o caso do Petrobras e Vale. Tem que entender que o governo ele vai impactar em diferentes setores, como por exemplo, energia elétrica, financeiro, e no caso da água e saneamento, ele tem um impacto muito grande, ou seja, ele interfere muito nas decisões da empresa. Então ele vai
vai mudar as leis, vai mudar as regras da empresa, ele vai pegar dinheiro para fazer alguma gestão pública, talvez não influencie tanto a população. Então você tem que tomar bastante cuidado quando você vai investir nesse tipo de empresa, principalmente energia elétrica, setor financeiro e de água e saneamento, que tem controle do Estado por conta disso, essa interferência muito grande que o governo faz sobre a empresa. Outra coisa bem legal que a gente pode citar, um problema bem grande das estatais, é a questão do conflito de interesse. Como assim conflito de interesse, Lucas? Sabe quando você vê notícias, digamos, fulano de tal colocou o seu filho no cargo de presidente da empresa não sei o quê. Isso acontece muito, então essa posse de cargo, né, colocação de cargo, digamos, de parente, de filho, de não sei o que na empresa, é muito comum. Por quê? Porque o governo ele tem a retenção, ele tem aquele controle da empresa, então ele também decide muito sobre quem vai ser o CEO, sobre quem vai ser o diretor financeiro, sobre quem vai ser o diretor de gestão. Ele consegue colocar esse impacto e consegue colocar qualquer pessoa. Isso que a gente chama de conflito de interesse. É uma autoridade pública colocando quem ele quer naquele cargo e não porque a pessoa tem mérito para estar ali, simplesmente porque ela foi indicada. Isso acontece em empresas como Petrobras, Banco do Brasil, Sabesp, que tem muito impacto sobre o governo. O governo, ele também, quando a gente tem uma empresa estatal, o governo ele não tem interesse em crescer essa empresa estatal, em lucrar muito com ela para distribuir o acionista. O governo tem simplesmente o interesse em manter aquela empresa ali nas suas rédeas, para simplesmente quando a empresa lucrar, ele pega aquele dinheiro, paga uma dívida, isso não impacta tanto, digamos, o acionista. Então você que é acionista, não espere, digamos, você receber muito rendimento, muita rentabilidade de uma empresa estatal, porque o governo que é controlador dessa empresa não está preocupado em ter um lucro e crescimento dessa empresa, que é uma empresa estatal. Então, como eu sempre gosto de falar, para a gente fechar esse vídeo aqui, é que lucrando pouco ou lucrando muito, o governo ele vai sempre pegar a fatia ali para ele, para usos próprios e benefícios do governo e não da população. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso ao investir em estatais, a gente tem que ficar bem atento. Se você quer realmente colocar uma estatal na sua carteira, não olhe somente a posição que o governo tem, mas também todos os indicadores fundamentalistas para tomar sua decisão. Eu não estou te influenciando a nada aqui. Se você ainda tem uma estatal na sua carteira ou quer ter alguma estatal na sua carteira, tome muito cuidado com essa parte, porque sim, é uma empresa que ela tem mais risco do que uma empresa que ela é privada. Então galera, muito obrigado pelo vídeo de hoje, foi isso, espero que tenham gostado, não esqueça de deixar seu like, se inscreve no canal, claro, deixa um comentário aqui sobre o que vocês acharam do vídeo, sua opinião. Valeu então, muito obrigado, até a próxima, fui!